Feliz sábado a toda a igreja. Agradeço sempre, em primeiro lugar, a Deus, porque é a razão de estar aqui, né? De estarmos aqui, eu com essa responsabilidade de poder compartilhar a palavra com vocês. Irmãos, eu deixei a Bíblia fechada, convido vocês a abrirem as vossas Bíblias juntamente comigo. Fique à vontade para falar amém quando encontrar o texto, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11. Verso 4. Amém. Amém, igreja? Quero dizer que estou feliz porque vejo aqui pessoas desconhecidas para mim, visitantes, pessoas que estão aqui congregando conosco. Sejam sempre bem-vindos à casa de Deus. Bem-vindo à casa de Deus, viu, irmão? Você que está nos visitando, hoje eu estou tendo a honra de tê-lo aqui. Obrigado por escolher estar aqui nessa manhã, na Igreja de Cordeiros. Irmãos, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, o título do meu sermão desta manhã é Abel, o morto que fala. É um título um pouco contraditório, né? Morto fala? Mas nós vamos entender como esse morto fala, a forma como esse morto fala, e por que Deus aceitou a sua oferta, a oferta de Abel, e por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Irmãos, eu particularmente eu tenho dificuldade em falar sobre Abel sem mencionar o nome Caim, porque Caim rouba a cena, entende? E eu pedi a Jonas que colocasse ali para mim em duas cores. Irmãos, o texto é o mesmo da semana passada, de Caculé. Eu tive um problema lá com o áudio, mas o sermão é outro, viu, irmãos? O texto é o mesmo, mas não é o mesmo sermão. Eu tenho duas cores aqui para apresentar à igreja. É um tipo de azul, né? Um tipo de azul. E a outra cor, Jonas, por gentileza, é o verde. É verde, viu? Irmãos, vou fazer uma pergunta. Quem gosta mais da cor azul? Levanta a mão aqui, por favor. Eu estou levantando porque eu também sou azul. Quantos agora preferem, acham mais bonito a cor verde? Muito bem. Isso se chama gosto. Irmãos, o que seriam das margaridas se todos gostassem só das rosas, né? O que seria das rosas se todos gostassem só das margaridas? Então, toda vez que eu falar de Abel aqui, irmãos, a gente vai trabalhar com o azul. Eu vou começar o sermão usando a cor verde, e depois eu vou trocar o sermão. Então, verde é Caim e azul é Abel. Agora, vamos mudar a pergunta. Qual cor é a cor inicial? Qual foi a cor que Deus criou primeiro? O azul ou o verde?
Azul ou verde? Azul. Irmãos, você pode até gostar do verde. Mas se eu perguntar qual foi a cor que Deus criou primeiro, foi o azul. O verde significa gosto, preferência. O azul significa fé, convicção, fé. Tá bom? Irmãos, a história de Abel, que é o nosso personagem, é Abel. Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre Caim também, falar muito sobre Caim. Pode colocar a cor verde, gente. A história está no Velho Testamento. Mas eu procurei alguns textos aqui do Novo Testamento. E, por exemplo, aqui nós não vamos ler, o tempo não permite. Mateus 23, verso 35. Abel é chamado de justo. Abel é chamado de justo. Em Lucas, no capítulo 11, verso 51, ele é chamado, ele é assassinado, né? Eu vou chamá-lo aqui de mártir. Mártir. Abel é a primeira vítima de homicídio da Bíblia. É o primeiro mártir da Bíblia. E aqui fala que ele foi assassinado. Então eu vou colocar aqui como adjetivo mártir. Nós vemos aqui o texto que nós acabamos de ler, falando sobre a fé de Abel. É aquele que oferece o melhor sacrifício. Mas se você passar mais uma página, ainda no Novo Testamento, no capítulo 12, aqui do livro de Hebreus, no versículo 24, fala que não é apenas o sangue de Abel que fala, mas o sangue de Cristo fala mais alto. O sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel também fala. E um outro texto, aqui ainda no Novo Testamento, é o texto do discípulo do amor. 1 João 3, 11, aqui 12, né? Não fala diretamente sobre Abel, porque não aparece a palavra Abel, mas fala sobre Caim, que Caim era do maligno, e foi por isso que ele assassinou o seu irmão Abel, porque as obras de Caim eram más, mas as obras do seu irmão, que não mencionam o nome, mas todos nós sabemos quem é o irmão de Caim, é Abel, eram boas. Então eu vou dizer aqui o bondoso Abel, o justo Abel, o mártir Abel, o inocente Abel, o bondoso Abel, o obediente Abel. E nós, para a gente entender a história aqui, agora vamos voltar para a história onde narra o fato, que é Gênesis. Aqui são referências sobre Abel, a última também mencionando Caim, mas a história de toda a humanidade, ela não começa em Hebreus, ela começa em Gênesis. E aqui tem algo interessante, irmãos, quando a queda, né? A queda. E Deus tinha, irmãos, o hábito de... Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, tá bom? Vai ficar mais fácil para entender o sermão, se acompanhar o raciocínio. Eles estavam nus, perderam a glória de Deus. Perdendo a glória de Deus. Irmãos, eles viviam nus, mas não se envergonhavam, porque a glória de Deus, ela cobria as partes íntimas. Mas uma das consequências do pecado foi a nudez. E na viração do dia, no finalzinho do dia, é quando o sol está se pondo, está entardecendo, viração do dia, está terminando um dia, nascendo um outro dia. O Senhor, como de costume, foi visitar o casal. E você sabe a história, está chovendo no molhado, que eles estavam nus. E aí começa um diálogo, né? E eles haviam transgredido a lei de Deus.
Interessante, irmãos, que Timóteo 1,14 a 2,14 diz que Adão não foi iludido. Adão pecou por amor a Eva. Eva foi enganada. Adão não. Segundo Timóteo 2,14. Mas aí, irmãos, o Senhor veio trazer algumas notícias boas para o casal. A primeira é que ele veio resolver o problema da nudez. Da nudez. Porque, irmãos, não era só a questão da nudez, é que eles começaram a sentir frio. Houve uma mudança na temperatura, começaram a sentir frio. E qual é a notícia boa? Olha, vocês não morrerão hoje. Porque no dia em que dela comer isso, mas eles haviam comido da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, né? Porque tem um matemático chamado René Descartes, ele é francês, ele falou uma frase que talvez você já tenha ouvido essa frase, mas quem sabe você não sabe que essa frase é dele, ele é o autor da frase. E qual é a frase dele? Uma das frases. Penso, logo existe. Vocês já ouviram essa frase? Só que no mundo espiritual, irmãos, tem uma mudança no começo da frase. Tem uma mudança no começo. Não é penso, logo existe. É obedeço. Logo. Lembra a primeira coisa que Deus criou? A luz. Haja. Por que a luz surgiu? Porque a luz Então é assim, irmãos. Obedeço, logo existe. Então, como eles comiam da árvore da vida, eles não morreram imediatamente ali. Mas não foi só por causa disso. E agora eu vou entrar no sermão. A primeira roupa, eu já estou no sermão, eu vou entrar mais diretamente no sermão. A primeira roupa que o ser humano usou, Adão e Eva, porque assim, irmãos, a folha de figueiras não resolveria o problema. É que de vez em quando eu falo problema. Porque secava. Seca. Não ia resolver. Deus falou, olha, eu vou providenciar uma roupa de pele de animal. Era o cordeiro. Então, olha, a primeira roupa foi confeccionada por Jesus. Já pensou? Quem vestiu a primeira roupa? Adão e Adão, né? Adão e Adão. Da mesma carne, Adão e Eva. Só que tem um problema. Tem a roupa, já pensou? Confeccionada por Jesus, uma roupa de couro, de pele de animais, só que você vai ter que matar o cordeiro. Irmãos, eu fico imaginando que foi uma cerimônia doloríssima para Adão. Doloríssima. Porque Adão, irmãos, ele chorou quando ele viu consequências do pecado. A primeira flor no chá, a primeira folha secar e cair ao chão, ele chorou como fazem os seres humanos pelos seus mortos. Já pensou, Sam? Está com a cara de assustado, Sam. Já entendeu? Pegar o cutelo, irmãos, o problema não era só esse. O cordeiro era inocente. Ele ia tirar a vida que somente Deus pode dar. E por causa da desobediência deles. Já imaginou a cena? Irmãos, as ofertas sacrificais foram instituídas por Deus. Mas não foram só as ofertas sacrificais. Havia vários tipos de oferta. Eu aprendi muito. O pessoal ali da Escola Bíblica Sabatina, da classe jovem, eu falo EBS. É uma abreviatura que eu inventei. A abreviatura Escola Bíblica Sabatina, ali. Vocês lembram que nós estudamos sobre Levíticos? Vocês lembram? Aquela lição aqui foi outra. Irmãos, haviam várias formas. E o holocausto é o tipo de oferta mais antiga da Bíblia. Porque não só matava o animal, mas tirava o couro. Você percebeu que a roupa é feita de couro?
pele é o couro do animal. Agora, Adão coloca a mão, presta atenção, porque o sacrifício de Caim é um pouco diferente do sacrifício de... O sacrifício de Abel é um pouco diferente do sacrifício de Adão. Eu aprendi com aquela lição. Então eu colocava a mão aqui, estou falando de Adão. O cordeiro, sem defeito, representava Cristo, imolava, né? Eu vou falar um pouco sobre o altar aqui mais para frente. E significava Cristo. Agora, nós não vamos ler aqui, mas nós já lemos, não vamos voltar para ganhar tempo, mas depois você pode conferir na leitura que nós lemos. Eu não sei se você percebeu que Abel, ele foi obediente quanto às suas ofertas. Ofertas aqui não está no singular, está no plural. E por que isso é importante? Porque Deus não pediu uma oferta, ele pediu duas. Pediu duas. Porque na oferta de holocausto, exigia, o pessoal da classe lembra, nós estudamos isso aqui, que trouxesse outra oferta. Então a oferta do fruto da terra era uma oferta acessória. Trazia-se a oferta acessória, mas a oferta principal era a oferta de holocausto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O cordeiro significava Cristo. O cordeiro significava Cristo. Então, eles trouxeram a oferta. Eu fico imaginando agora, porque nós sabemos que Deus aceitou uma oferta, mas Deus não aceitou a outra. Nós sabemos porque nós lemos o texto. Mas uma pergunta, como foi que eles souberam? Eles. Porque era assim. Agora eu vou falar da oferta de Abel. Irmãos, a oferta de holocausto, ela não acontecia só, preste atenção nisso, quando a pessoa pecava, entende? Trazia o animal, isso todo mundo aqui sabe, eu creio que a igreja aqui sabe, transferia o pecado. Essa oferta aqui não é oferta pelo pecado, ou pela culpa, por ter cometido um pecado. Essa oferta de holocausto é uma oferta de devoção. A oferta que Abel trouxe se tratava do mesmo animal. Os ritos eram parecidos, mas tinha uma diferença. Porque na oferta de Abel, ele não colocou a mão sobre o animal e confessou o seu pecado. Ele não colocou a mão sobre o animal e confessou a sua culpa. Não. Ele colocou a mão sobre o animal e ele representava Cristo, né? E ele reconheceu que era pecador. Então, era uma oferta não de um pecado, de um ato. Era uma oferta relacionada não com uma transgressão. Era uma oferta relacionada com a sua condição de pecador. Irmãos, nem Caim, nem Abel pecaram aqui, mas Deus pediu a oferta. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, Abel representa aqueles que aceitam os méritos de Cristo. Abel significa aqueles que aceitam a salvação pela graça de Cristo. E Caim não. Caim é aquele que não aceita a salvação pelos méritos de Cristo. Ele aceita a salvação pelos próprios méritos. Não é salvação pela fé, é salvação pelas obras. Essas duas classes existem. Pessoas que querem ser salvas, que entendem a sua condição. E aquelas pessoas que querem ser salvas pelas obras que praticam. Então Caim, irmãos, ia pegar o cordeiro, ia colocar a mão, porque ele não queria reconhecer a sua condição de quê? A igreja está entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque ele era do maligno. Sabe
Sabe por que Caim... Olha só, vocês já ouviram falar do direito da primogenitura, eu não vou repetir aqui. Mas só assim rapidinho para vocês lembrar. Nenhum dos dois tinha motivos para ficar com raiva de Deus. Nenhum dos dois. Mas se houvesse um irmão que tivesse motivo para se rebelar contra Deus, deveria ser Caim, deveria ser Abel. Porque Abel não tinha alguns benefícios que Caim tinha. Direito da primogenitura, o dobro da herança, ser o presidente da família, presidir, ter a última palavra, ter autoridade. Eu já falei sobre, né? E a questão também de que pela linhagem de Caim, nasceria quem? Você já imaginou Jesus nascendo da linhagem de Caim? Então, irmãos, qual é a raiva de Caim? Ele ficou desgostoso com Deus, porque o Senhor havia expulsado os seus pais lá do jardim ficou desgostoso com Deus, ficou chateado com Deus, por causa da Interessante, ele ficou chateado por causa da maldição, né? Que Deus proferiu sobre a terra. E depois ele foi amaldiçoado. Olha aqui. Coisa contrária, né? Ficou chateado com a maldição, a serpente, a terra, e depois ele foi amaldiçoado por causa do assassinato. Irmãos, o primeiro crime da Bíblia, o primeiro homicídio da Bíblia é um fratricídio. Olha que palavra é essa, fratricídio? É quando o irmão, se Flavinho tivesse aqui, ela saberia. É quando o irmão, Flavinho, é quando o irmão mata o próprio irmão. Irmãos, o primeiro crime, o primeiro homicídio é fratricídio. É um crime cometido com o irmão que mata o próprio irmão. No caso, o irmão mais velho matou o irmão mais novo. Irmãos, Abel deu conselho para Caim. Deu conselho para Caim. Mas Caim, ele era rebelde contra Deus. Filho do maligno. Ele lembra muito Lúcifer. Se rebelou contra o governo de Deus. Se rebelou contra a forma como Deus é ruim. Deus é ruim. Um pecado. Se rebelou. Um pecado. Irmãos, ele ficou com mais raiva, porque ele não queria receber conselho do irmão mais novo. Irmãos, olha que coisa. O irmão mais... Qual a lógica? Se ele era o mais velho, ele, pelo direito da primogenitura, ele tinha que aconselhar o irmão mais novo. Mas aqui é diferente. É o irmão mais novo que está aconselhando o irmão mais... Insistindo para que Caim levasse o quê? O cordeiro. Mas Caim não levou o cordeiro. E depois sabe o que acontece? Ele vai assassinar o próprio irmão. São João 8,44. O diabo é homicida desde o... Qual é o primeiro homicida da Bíblia? Caim. Não é homicida. Só que o diabo foi o inverso. Ele leva os anjos à rebelião, ele mente. Você lembra que quando Deus perguntou assim para Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? O que foi que ele falou? Mentiu. Eu não sei. Caim sabia ou não sabia onde Abel estava? Claro, irmãos. Ele tinha que responder assim, Senhor, ele está no lugar onde eu matei ele. Não é, irmão? Está onde eu matei. E ele não faz assim, ó. Eu sou tutor do meu irmão? Ele era tutor do irmão dele. Irmãos, é caso que esse direito aí de representar a família, de ser o sacerdote do lar, só ia para o irmão mais velho quando o pai falecia. É claro
Adão estava vivo. Mas acima de Adão, irmãos, a maior autoridade não era de Eva, era de Caim. Era de Caim. Interessante, irmãos, que Jesus ainda chega para ele e fala assim, Caim, se você tivesse procedido da forma que eu falei, eu teria aceito a sua... Qual foi o problema de Caim? Não levou o cordeiro. Cordeiro, remissão de pecados. O cordeiro representava quem? O cordeiro de Deus que tira o pecado do... E no outro dia João falou, para confirmar, eis aí o cordeiro de Deus. Fruto da terra tira pecado, irmãos? Não. Mas ele não reconhecia que era pecador. Irmãos, a descendência de Caim mostrou o que seria o mundo se Jesus não agisse com justiça, só com amor. Sabe quem foram os causadores do dilúvio? Os descendentes de... Você está vendo homicídio em massa? Homicídio em massa. É claro que muitos morreram na fé, não tiveram a oportunidade de entrar na arca, mas no tempo de Noé, só tinha a família de Noé. Quantas pessoas? 8. As filhas dos homens eram os descendentes de Caim. Então Caim, irmãos, ele é homicida, porque seguiram o exemplo de Caim. A maldade de Caim, a corrupção de Caim, a terra estava corrompida. A corrupção de Caim, a violência de Caim, a poligamia já começou com Lameque, né? Lameque já foi o primeiro a ter mais de uma mulher, né? Irmãos, está vendo de onde está nascendo? É claro que Caim perdeu o direito da primogenitura. Abel seria o primogênito. Jesus viria da descendência de Abel, mas Abel foi morto. É por isso que vai nascer depois Sete. Irmãos, eu fico imaginando, era assim, levaram a oferta, Adão, irmãos, Adão era o sacerdote de ofício. Irmãos, o sacerdote do lar. O sacerdote de ofício veio com o tabernáculo, com o santuário. Êxodo a partir do capítulo 25. Mas antes havia o sacerdote do lar. Era Adão que reunia a família. Adão acompanhava. Ele exercia o sacerdócio de ofício. Não era Eva. Eu fico imaginando Adão vendo a cena. Local do sacrifício. Porta do Jardim do Éden. Vocês já ouviram falar no livro Patriarcas e Profetas? Lê lá. Quando Caim ficou sabendo que ia ser na porta do Jardim do Éden. Irmãos, você lembrou? Deus expulsou meu pai de onde? Irmãos, o Jardim do Éden era o santuário. Irmãos, o sacrifício, o altar, o holocausto, era da parte, não era no pátio? Olha o pátio aqui, o pátio. A parte externa. Então Caim já não gostou. Porque aquilo fazia lembrar, porque ele queria esquecer. Algo que levou ele a se rebelar contra Deus, porque achou que Deus foi injusto. Eu fico imaginando Abel falando assim, insistindo. Caim, se não fosse pelo cordeiro, nossos pais já teriam o quê? O cordeiro era uma morte substitutiva. Se não fosse pelo cordeiro, nós nem vivos estaríamos. Se não fosse pelo cordeiro, nós nem estaríamos aqui. É claro, irmãos, que assim, armou o sacrifício, né? Abel colocou, reconheceu sua condição de pecador. Caim também, cada um levou o seu sacrifício. E eu fiquei imaginando uma coisa. Se Caim fosse humilde, era do maligno, né? Não fosse orgulhoso, não fosse invejoso. Porque assim, irmãos, Abel precisava de quem? Caim.
Porque ele não tinha fruto. Tem que levar um fruto também. Oferta. Mas Caim precisava de Abel. Porque Caim não tinha cordeiro. Só que Abel, irmãos, ele foi humilde. Foi humilde. Caim, me dê o fruto da terra. Talvez se Abel fosse, se Caim fosse humilde para pedir o cordeiro, talvez nós não teríamos esse suicídio da Bíblia. Irmãos, como é que eles souberam? Porque assim, ficou tudo pronto, armaram o sacrifício. Sacrifício tem a ver com a adoração. Nós temos aqui dois tipos de adoradores. Só que o fogo não desceu. Porque eles não tacavam fogo. O fogo vinha de onde? Matou o animal, jogou o sangue no pé do altar, só que o fogo não veio. Caim podia até tacar fogo. O fogo podia até pegar, mas a fumaça não ia. Irmãos, a tua adoração está agradando a Deus ou está desonrando? Você é um adorador total ou você é um adorador parcial? Você adora a Deus do jeito que você quer ou do jeito que Deus aceita? A tua adoração faz Deus sorrir ou faz Deus fechar a cara? A de Caim fez Deus fechar a cara. E quando a adoração, irmãos, faz Deus fechar a cara, lá na terra, Caim desfigurou o seu semblante. O fogo não veio, irmãos. O fogo não veio. Deus não aceitou aquela adoração. Já está no azul, Jonas? Deus não aceitou a adoração. Irmãos, eu vou aqui, agora vamos aqui para... Então, Caim era do maligno, acho que vocês entenderam, né? Abel, seguidor de Jesus, obediente. Caim, súdito do maligno, rebeldia com Deus, apresentou um sacrifício parcial, assemelha-se com o diabo, porque teve inveja, teve orgulho, não teve humildade, mentiu, cometeu o primeiro suicídio da Bíblia. A sua geração é a geração que leva ao genocídio, porque dilúvio é genocídio. Mas teve um genocídio do céu, não. A diferença é que o genocídio do céu é porque os anjos que viraram demônios ainda não morreram, mas estão todos sentenciados. Como aqueles que morreram no dilúvio, então estão todos sentenciados, aguardando o dia do... Olha o genocídio aí. Mas vamos voltar para a leitura que nós começamos aqui. Vamos voltar agora para o texto de Hebreus. Irmãos, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Irmãos, o que o sacrifício de Abel nos ensina? O que o sacrifício de Abel nos ensina? Eu não sei se você reparou aqui, eu estava esquecendo de um detalhe importante. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Primeiro motivo, porque o sacrifício de Caim, ele não estava centralizado na oferta. O sacrifício de Caim estava centralizado nele. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Você lembra que Caim não levou o... Porque o problema aqui, irmãos, não é a oferta. O problema aqui é o adorador. O problema não é a oferta. O problema é o ofertante. Quando você volta aqui, um detalhe aqui importante, é que diz assim, que Deus não se agradou de quem? De Caim. E da sua oferta. Então Deus primeiro não se agradou, não foi da oferta. Foi de Caim. Estão entendendo? Porque o problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante, no adorador. Então, as razões que nós falamos aqui, não levou o que Deus pediu. Porque se Deus não tivesse pedido, irmãos,
Nós podíamos até achar assim, daria uma certa razão para Caim, né? Olha, assim, o senhor não pediu. O senhor não pediu. Se o senhor tivesse explicado, eu teria trazido o cordeiro. Mas o senhor não explicou. O senhor não explicou. Caim, irmãos, não tinha essa desculpa. Eu não sabia. O senhor não avisou. Não tinha, irmãos. Ele não trouxe porque ele não quis. Ele não quis. Então, por que Deus não se agradou de Caim? Por causa dessa atitude. A palavra Caim significa adquirido do Senhor. Lembra que Eva teve filho e disse assim, adquirir do Senhor. Um varão presente de Deus. Deus é o doador da vida. Mas a palavra Abel significa vapor, brisa. Vem da mesma raiz da palavra vaidade. Aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que passa. Com Caim eu aprendo que Deus é o doador da... Mas com Abel eu aprendo que a vida é curta. A vida é breve. E no caso de Abel, mais curta e mais breve. E foi assassinado. Num tempo que vivia 900 anos. 900 anos. Tinha a árvore da vida e tinha um cordeiro, né? Mas Abel não viveu porque ele foi vítima. Então Deus não se agradou de Caim. Porque o problema não era só o caráter de Caim. Não era só o caráter de Caim. Porque você vai perceber aqui que diz assim, olha só o que diz assim. Abel, por sua vez, trouxe das O que é primícias? Primeiro fruto. É aquilo que vem primeiro. Aquilo que vem primeiro é o melhor. Lembra? É bíblico. Buscar em primeiro lugar o reino de... Aquilo que é primeiro deve ser a priori, porque aquilo que é primeiro é Mas olha como é que fala o texto aqui. Ao passo que Caim, no final, trouxe do fruto da terra, no fim dos tempos, trouxe do fruto da terra. Você percebeu aqui? Abel traz no isso. Nas e Caim, no final dos tempos. No final. Não era só questão de caráter, irmãos, era uma questão de qualidade da oferta. Eu estava lá em Caculé, a irmã falou assim, levou a sobra, dessa vez levou a sobra. Levou a sobra. Porque, irmãos, o que vem primeiro é melhor. É o primeiro lugar, é a prioridade. Caim não, ele trouxe no final de uns tempos. Irmãos, não tinha mais a mesma qualidade. Não tinha. Está percebendo por que Deus não aceitou o sacrifício? Porque a qualidade não era a mesma, mas a qualidade é reflexo do caráter do ofertante. É por isso que Deus não aceitou Caim e, consequentemente, a sua oferta. Porque ele levou no final, irmãos. A sobra, o que restou, não tinha a mesma qualidade. No final levou. Deus não aceita, no final. Aí não, ele trouxe das primícias. Agora, indo para... Não estou terminando o sermão, irmãos. Indo agora para... Estou terminando pela fé. Por que pela fé? Porque acreditava no que viria há 4 milênios, né? À frente. Nós acreditamos no Cordeiro, que veio há 2 milênios atrás. A fé dele era para o futuro, a fé de Abel. A fé nossa é para o passado, de um Cordeiro que já, pela fé, ele acreditou que aquele Cordeiro representava Cristo. Pela fé, aqui diz mais o seguinte, irmãos, ofereceu mais excelente sacrifício. Por que ele ofereceu mais excelente sacrifício? Porque ele trouxe a Deus aquilo que vinha primeiro. Porque ele entendeu que aquilo que é primeiro é melhor. E por que sacrifício? Porque ele trouxe uma oferta cruenta. O que é uma oferta cruenta? É uma oferta que exige derramamento de sangue. Caim não fez nada disso. E aqui vem, por meio delas, também, mesmo depois de morto, fala.
É o único morto da Bíblia que fala. É ele. Depois de morto ainda fala. Mas eu já estou chegando no final, que eu preciso explicar isso aqui, porque eu não estou aqui para confundir a igreja. Eu estou aqui para explicar. Eu não vim aqui colocar dúvidas doutrinárias na sua cabeça. Eu estou aqui para explicar. Irmãos, é tempo de falar menos e falar mais. É tempo de falar menos e fazer mais. Estava testando vocês. Irmãos, você encontra uma frase de Abel na Bíblia? Os irmãos aí... Uma frase de Abel? Uma palavra que ele falou, tem aí? Porque Caim fala. É os primeiros, né? Eva até com cobra. Adão fala. E Abel, não mostrei uma palavra de Abel aí na Bíblia? Tem? Irmãos, o testemunho fala mais alto. Abel fala, é claro, irmãos, os vivos sabem que hão de... Os mortos sabem de alguma coisa? A memória deles onde é que está? Participa de alguma coisa debaixo do sol? Mas ele não fala com a boca. Ele fala com o texto. Ele fala com o K. Ele fala com as suas A. Ele fala com a sua... Entenderam, igreja? O que ele fala, irmãos? Que compensa servir a Deus. Trazendo a Deus aquilo que é primeiro. Compensa obedecer a Deus. Compensa servir a Deus. Compensa, ele está falando isso, ter fé. Compensa trazer a Deus aquilo que é primeiro. Compensa trazer a Deus aquilo que é compensa trazer aquilo que é mais excelente. Porque Deus deu, irmãos, o primeiro e o último, alfa e ômega. Deus deu aquilo que era único. Deus nos deu não apenas aquilo que era primeiro. E melhor, Deus nos deu aquilo que era único. E Abel tinha fé nisso. Abel acreditava nisso. Por isso que ele trouxe aquilo que era primeiro. E aquilo que era melhor. Aquilo de mais excelente. Irmãos, Abel não entra na galeria da fé. Já não vou daqui a pouco pelo Fábio. Pode se dirigir aqui à frente, Fábio, por gentileza? Se ficar aqui, se estiver ouvindo. Abel não entra na galeria. Abel não só entra na galeria, ele encabeça a galeria, entendeu? Irmãos, quem entra na galeria da fé não é Adão, não. Caim piorou, né? Piorou. É Abel. Mas Abel entra na galeria da fé, não foi porque a pés enxutos atravessou o Mar Vermelho de noite. Abel não entra na galeria da fé porque a segunda geração atravessou o Rio Jordão para tomar posse da promessa de Deus. Abel não entra na galeria da fé, irmãos, porque matou um leão e carregou um portão nas costas. Aí a história de Sansão. Abel não entra na galeria da fé porque matou um leão. É a história de Davi. Abel não entra na galeria da fé, irmãos, porque teve coragem de ir para uma fornalha de fogo. Essa é a história de Misael, Ananias e Azarias. Eu não gosto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes pagãos. Eu sei que é Sadraque, mas não é não. Não tem a ver com identidade. Era Misael, Ananias e Azarias. Nem tão pouco porque passou a noite na cova dos leões. Irmãos, aí a história de outro personagem vivo, a história de Dan. Ele entra na galeria da fé, porque ele entendeu que Deus merece o que é primeiro, o mais excelente. Ele merece aquilo que é melhor. Que Deus nessa manhã, irmãos, tenha sido honrado nessa igreja. Amém? Que Deus tenha sido glorificado.
e que o Senhor nos bendiga. Que o Senhor nos bendiga, Deus. É o meu sincero desejo e oração. Amém. Esse Deus de abrir as suas mãos, 7 dias passos, dominando Jericó, um plano de fé e a libertação. Pessoas são comuns, como eu, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir usar é preciso primeiro permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir aqui. Bloqueando a luz do sol, se puder estar fazendo chover uma gravidez, dias antes de casar, na ilusão de ver Jesus nascer. Pessoas são comuns, como eu disse, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que a Deus conseguir usar é preciso primeiro permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência no meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir. Deus é infinito em saber, escolhemos a liberação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que cabeça usar é preciso primeiro permitir. Fico impressionado ao pensar que Deus conseguiu usar é preciso primeiro permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir aqui. Eu aprendi muita coisa com esse sermão. Uma das coisas que eu aprendi é quem vive pelo que acredita, morre pelo que acredita. Abel morreu pelo que acreditou, porque ele viveu pelo que ele acreditou. Vamos orar, irmãos? Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem tantas mensagens para nós. Obrigado, Senhor, porque aprendemos da Tua Palavra, que possamos não apenas aprender, mas apreender, guardar em nosso coração. Que possamos ser verdadeiros adoradores,
que possamos adorar da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor merece ser adorado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.